Bom dia. Oi. Bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui novamente com vocês, trabalhando aqui em busca de reforços. E aí, estão aqui dando as boas-vindas para o Zacarias e desejar para ele muita sorte aqui no Corinthians, que ele consiga realizar todos os sonhos que você não realizou ainda, que você continue realizando aqui no Corinthians, tá? A gente acredita muito no seu trabalho, sua dedicação, e buscar sempre a expectativa do nosso torcedor, que é a luta, a garra, a determinação. Isso a gente quer que você tenha sempre na cabeça, que isso é importante no Corinthians, tá bom? Então, eu só quero desejar aqui boa sorte para ele e colocar ele à vontade para que, assim que a gente apresentar a camisa, ele fique à vontade aqui para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Um abraço, obrigado aí. Tira a foto do lado com a camisa. Obrigado, presidente Osmar Stabile. Em instantes, a gente inicia a entrevista coletiva com o Zacarias Labiado. Zacarias, aqui, Lili Nascimento, da ESPN, seja muito bem-vindo. Queria que, primeiramente, você falasse como pronuncia o teu nome, né? Que algumas pessoas falam Zacarias, Zacarias, o presidente que eu vou falando Zacarias, só para a gente saber e você falar como você gostaria de ser chamado. Segundo, queria que você falasse sobre o que te fez aceitar o convite de jogar com a camisa do Corinthians. Como foi a tua conversa com o Memphis, né? Você é muito próximo do Memphis, o que ele falou do clube, o que te fez aceitar esse projeto? Obrigada. First of all, Zacarias Labiad, that's how you pronounce my name. And the second question of the ma'am. Yes, before I came to Corinthians, I talked with Memphis, different Brazilian players also, about the club, how big the club is, and yeah, it's a project of now many years going. You see every time Corinthians is improving, so I want to be part of it, and it helps me that Memphis is here also, because I start my career with him in the youth of PSV. We had a great time together. We won trophies, and I hope I can continue in this way with him. Boa tarde, Zacarias. Vitor Reves Guedes, Bate-Fundo Esportivo. Queria, primeiramente, saber o porquê você aceitou o desafio de vir jogar no Corinthians, quais as suas expectativas justamente do futebol brasileiro e quanto tempo, mais ou menos, você pretende se adaptar, em quanto tempo você acha que estaria apto já a ajudar o Dorival Júnior?
Yeah, that's a good question. I have training now for 2 weeks on my physics, training hard, and I think like I'm an experienced player, so I know how my body feels. I think I will be ready for next week. Zacarias, boa tarde. Você falou do Memphis, seu companheiro foi fundamental para a sua vinda aqui. E uma característica que a gente vê do Memphis é que ele não se limita só às questões do Corinthians. Ele é um cara que está imerso no Brasil, na cultura do Brasil, em outros lugares, cantando, visitando comunidades, descobrindo o país como um todo. A sua vinda para o Brasil passa por isso, além de você explorar o Corinthians, você espera explorar o país e você tinha alguma conexão com o Brasil para você decidir vir jogar aqui no futebol brasileiro? Yes, I had a lot of old teammates in my former clubs in PSV. I played in Sporting. I played in Ajax Amsterdam. I played with great Brazilian players. I played with the legend Cássio Ramos as a goalkeeper. I played with Jonathan Reis, David Neres, Anthony. So a couple of more. Elias, the old international player. So I had always a connection with them. I was always one of my best friends in the squad. And yeah, so I see like Brazil from the first moment I came here. I felt welcome and happy people, people who try to help you always. So my connection with Brazil is very good. 16 years ago was my first time in Brazil. I played 2 friendly games in Salvador and Fortaleza with PSV, and I saw already like it's a good country to play football, because I say the country of football is Brazil, so I'm happy to be here. Labiat, boa tarde. Primeiro queria que você falasse sobre as suas características de jogo. Você é muito ofensivo, já teve temporada com 30 participações em gol. É isso que você espera entregar aqui no Corinthians também, um jogo muito ofensivo. E também fala um pouquinho mais da sua relação com o Cássio, né? Amanhã deve se reencontrar, talvez, esse jogo contra o Cruzeiro. Queria que você falasse um pouco mais da sua relação com o ex-jogador do Corinthians. Yeah, the first one. Yeah. Yes, I'm an attacking player. I'm an offensive midfielder, but I can play different position. I think I can play the way we are playing. I think in 5-6 positions. That suits me, but as an attacking midfielder is my best position. Of course, I will try to help the team, the club, with my offensive quality, with goals, assists, and help the team winning games. And about Cássio Ramos, when I started my career, I was 16. He helped me a lot during my first period in PSV. I played 3 years with him, and he was always helping me in situations on the training. Yeah, he was a good friend, especially when I scored against him in training. He got furious, but I had a good relationship with him. Yeah. Labiat aqui, Bianca Molina, TNT Esportes. Seja bem-vindo à cidade de São Paulo, ao Brasil. A gente tem a informação de que uma das cláusulas de contrato para que tu consiga renovação
automática para a próxima temporada é que tu atue em 50% dos jogos, pelo menos 30 minutos em campo. Quero saber o que tu achas dessa projeção, se é uma cláusula fácil de ser atingida ou não. E eu tô vendo que tu entende grande parte das perguntas, mas tu tá respondendo em inglês. Tu já jogaste em Portugal. Tu tens facilidade com a língua? Obrigada. First of all, about the contract, I think I'm not here to discuss about my contract. I think for the club and for me, we did a great job to make this work. And about my Portuguese, of course, I can answer in Portuguese, but I hope you guys will not joke about my Portuguese. But for me, English, to answer English is yeah, easier for me. But eu falo português também. Labiad, seja bem-vindo ao Brasil, Plácido Berce da TV Globo. Você é um atleta muçulmano, algo que não é muito comum aqui no Brasil. E vocês estão no período sagrado do Ramadã. Queria saber o quanto que isso interfere na sua preparação para estrear com a camisa do Corinthians e durante esse período do Ramadã, como é o seu treinamento? I've been fasting. I'm doing Ramadan since I'm 14 years old, I can remember. I played my greatest game during the Ramadan, so it doesn't affect me in my performance. I take my rest well. When the sun rises, I will stop eating. When the sun goes down, I will start eating. So I had in the past longer days to fast, and I always committed very well. So I don't see any difficulties with that. And yeah, like I said, Alhamdulillah, I'm Muslim, and it doesn't affect me. Labiad, Jean Brandão, Record, bem-vindo ao Corinthians. Seleção para você é algo importante? Eu pergunto isso porque no Brasil é óbvio para qualquer atleta, desde criança, sonha em jogar na seleção. O Memphis, quando veio para o Corinthians, o clube, o time fez muito bem para ele em relação à seleção. Você espera que o Corinthians faça bem para você também em relação a atuar na seleção, atuar na Copa do Mundo? E a gente aqui é bem compreensivo. Você não quer tentar responder em português? A gente entende numa boa. Vamos lá, a oportunidade é essa. I have to think a lot. Yes. I have to think too much. Yeah, sorry. No. Yeah. I think to play for a big club like this, one of the biggest, or even the biggest in South America, is such a nice feeling. It's, I think, a great opportunity for me to play here, to play for the fans, to play for the club, and of course my rate to go to the World Cup will be greater if I play for such a big club as like this. So it's a great honor to be here. Labiad, boa tarde. Já Beatriz Mainetti, do portal Meu Timão. A minha pergunta para você é mais uma vez sobre a questão do Ramadã. Você está vindo jogar num país muito mais quente do que os que você tinha atuado até então. Tem um processo de adaptação à situação do Ramadã por conta das condições climáticas aqui do Brasil? E muito obrigada. No, because the last 2 years I played in China. I played games in 40, 45 degrees. I didn't have, of course, in the beginning in China, I came from cold weather from Europe to China. I didn't knew that China was that hot, so I find it not so difficult here because it's almost the same weather as in China. I played, like I said, I played games in 40 degrees at 3 o'clock, 4 o'clock. So
no. And of course, now it's a little bit harder with the Ramadan, but it doesn't affect me in training, or it doesn't affect me in games. And I did also my Ramadan in China always, so I feel great with it. Zacaria aqui, Murilo Gomes, 14º Flow Esporte Clube. Eu queria saber como que foi o seu primeiro contato com o Dorival Júnior e com o elenco do Corinthians, e como que você encara o desafio de jogar esse futebol físico que é praticado no futebol brasileiro. How was your first contact with the Dorival Júnior, the coach in the Corinthians squad? And what do you think about the physical football playing in Brazil? Okay. The first conversation with the coach, Dorival, was a great conversation. First time he saw me, he gave me a hug, so it was great. I had a good conversation with him about us, about me, about the club, and he helped me during these 2 weeks to talk to me, and yeah, my relationship is really good with him, as with all the people who work at the club. I'm now here 2 weeks, and I'm enjoying every moment. And yeah, about the physical games, I'm not the tallest, but I'm a kind of a strong guy, so I don't let them push me off the field. Welcome to Brazil, welcome to Corinthians. Labiá, no início da sua carreira no PSV, você morava em Utrecht e viajava diariamente de trem para Eindhoven para treinar e estudar, demonstrando muita disciplina desde cedo. O Corinthians é um clube que exige muita entrega e resiliência. Como essa mentalidade que você desenvolveu na Europa pode te ajudar a se adaptar rapidamente à pressão e à rotina do futebol brasileiro? Obrigado. Yeah, my whole career is about pressure, about winning games, winning titles. In my career, I won, I think, 8 or 9 trophies. Yeah, the pressure in Corinthians. I spoke with Memphis about it, and I played with Carillo for 3 years in Sporting, so I spoke also with him about it. Of course, it's a big club, and last year they had a great season, winning 3 trophies that nobody expected, but the team did it. So I'm a kind of guy also with a discipline. I hate losing, so I think that's why I will fit also in this team, because the mentality of Brazilian players is hate losing, and I'm that kind of guy. So my adaptation will be good. Obrigado, Zacaria. Em instantes a gente inicia a entrevista coletiva do Alan. Obrigado. Vai, Corinthians! Presente ali na outra sala. Boa tarde, boa tarde. Achei. 6 jogos, depois ele vai se apresentar. Vai falar ainda aí também? Não. Em pé mesmo? Aproveita para tirar foto.
Vem aqui. Tá lá. Bom, mais uma vez aqui com vocês. Hoje, agora, né? Apresentando o Alan, que já se apresentou jogando bola lá para nós, né? Fez um golaço de pênalti. Parabéns. E também o trabalho realizado ali no jogo foi muito bom, muito feliz, satisfeito. Eu dou as boas-vindas, desejo sorte, trabalho, quer dizer, a sorte só vem com o trabalho, com a dedicação, com todos essas questões juntos. Então, eu quero desejar que você seja feliz aqui no Corinthians. A felicidade e a sorte está do nosso lado, eu tenho certeza, e nós vamos trabalhar juntos aí por muito tempo. Parabéns, seja bem-vindo. Segurar. O meu diretor tá aqui pedindo para eu gravar, velho. Ele começou a soltar, só que ele falou, não consigo falar tudo porque eu tô na reunião. Mas eu não vou usar. Não, então eu tô passando porque tá começando a comer na guerra de versão. Isso, é bom você já ter coisa. A parte do primeiro ano você entendeu? Entendi. 160 na barra e vou deixar. Obrigado, presidente Osmar Stabile. Em instantes, a gente inicia a entrevista coletiva do Alan. Não podemos. Pessoal, só dar mais um recado para vocês. Vocês devem ter notado que, diferente das outras apresentações, Marcelo Paes não estava presente. Só deixando claro, ele está no evento na CBF. Como a gente não queria deixar a apresentação dele, já o Alan está com 100 jogos e a gente não apresentou ainda. Então, hoje foi assim. Tudo bem, Alan? Vai precisar só para tirar um pouquinho a água da frente ali. Obrigado. Não, só pro cantinho, só pro cantinho. Aí, perfeito. Alan, tudo bem? Boa tarde. Aqui, ó, Vitor Hugo da Rádio Craque Neto. Seja bem-vindo ao Corinthians, né? Embora você já tenha se apresentado em campo. Alan, queria te fazer uma pergunta a respeito do seu melhor futebol apresentado, que foi na época do Galo, né? Coincidentemente ou não, uma dupla famosa ficou no Galo, uma dupla de volantes, Alan e Jair. Você acha que é possível repetir uma dupla semelhante aqui no Corinthians, como, por exemplo, Alan e Ranieri, como já atuaram, já jogaram na última partida contra a Portuguesa? Obrigado. Boa tarde, sem dúvidas. Na hora que eu atingi meu nível fisicamente 100%, claro que eu posso repetir essa dupla com outro parceiro aqui dentro do Corinthians. Estou trabalhando para isso e espero que isso aconteça, né? Estou focado, preciso que esse momento volte a acontecer, até a questão pessoal, para eu voltar a me sentir importante no futebol. E tô aí para isso e vou fazer de tudo para que isso aconteça. Boa tarde, Alan. Vitor Reves Guedes, Bate-Fundo Esportivo. Queria saber o porquê da decisão de sair do Flamengo, vir para o Corinthians, se foi uma decisão pensando um pouco mais, igual você já acabou de dizer, no seu futebol, na volta da sua felicidade com o próprio futebol. Qual que é a sua explicação para ter aceito o Corinthians? E se o clima no Flamengo já não era tão favorável para você, por isso que você decidiu ter novos ares? Obrigado. Duas coisas que foram
decisivas, né? Uma, meu coração pediu para eu vir para o Corinthians. Estava esperei essa oportunidade minha carreira toda. Todo clube, quando eu trocava, eu ficava ansioso. Falei, será que o Corinthians vai ligar? E aí, quando surgiu a oportunidade, eu não pensei duas vezes. O professor Dorival também me ligando, mostrou que eu seria importante pro ano, que vai ter muitos jogos, enfim. E não pude recusar essa proposta. Alan, boa tarde. Lucas Bolfer, do canal Sabetril, aqui. Você chega ao clube defendendo um título que a torcida vem aguardando há muito tempo, né? Então você chega agora campeão pelo Flamengo da Libertadores. Então eu queria perguntar qual que o seu grau de... para poder incentivar os atletas, explicar como que é a competição, ser essa referência dentro da competição, como é que você chega no Corinthians ajudando a moldar esses jogadores para um título que o Corinthians busca há anos e infelizmente vem sempre batendo na porta e não consegue. Obrigado. Tô aqui para somar, independente seja com uma palavra dentro de campo, esse é meu objetivo, ajudar o Corinthians, ajudar meus companheiros, ajudar o professor Dorival e da forma que Deus escolher, e eu vou estar preparado para isso. Boa tarde, Alan, Leonardo Rodrigues da Rádio Coringão. Eu queria que você falasse um pouco da sua parte física, né? Quando surgiu o seu nome, a torcida ficou muito preocupada com essa situação, já que você sofreu um pouco com lesões na equipe do Flamengo. Então eu queria que você explicasse um pouco mais essa sua parte física agora no Corinthians. Obrigado. Não vou mentir, até eu estava preocupado. Meu último jogo, se eu não me engano, foi em outubro, novembro do ano passado pelo Flamengo, né? E todo jogador precisa de ritmo, precisa estar em campo. Por mais que você treina, se dedica no dia a dia, a parte física do jogo é totalmente diferente. E eu me preparei fisicamente, mentalmente para esse momento, mas sim, eu estava preocupado, mas deu tudo certo. Acho que falta ainda mais um golinho aí para chegar no meu 100%. E eu chegando, eu acredito que vai dar tudo certo e eu vou voar no Corinthians. Alan aqui, bem-vindo ao Corinthians, Gabriel Braga do Papo com Calvo. Hoje você entra para um grupo seleto de jogadores que atuaram por Corinthians e Flamengo, os dois times de maiores torcidas do Brasil. E eu queria lembrar uma declaração sua em 2023, onde na ocasião você disse que chegava ao maior clube do Brasil. Hoje, no Corinthians, como você define o tamanho do clube e o momento da sua carreira chegando no Corinthians, claro? Obrigado. Quando eu disse isso foi em cima de números. Falam que a maior torcida em números é a do Flamengo e automaticamente eu me expressei dessa forma, mas todos sabem, todos que eu digo, família, amigos, o amor que eu tenho pelo Corinthians, e garanto que estou sendo realizado de estar aqui. Estou muito feliz e estou comprometido com o clube, quero que as coisas aconteçam e eu vou dar o meu melhor para isso. Tudo bem, Alan? Boa tarde, bem-vindo oficialmente agora. Queria que você comentasse um pouco, já fez sua estreia, já conseguiu sentir um pouco, só que eu queria saber do último jogo do Corinthians. Que você achou em relação a ter duas torcidas no estádio? Você acha que a Fiel fez a diferença para poder ajudar na classificação? E como que foi poder sentir toda essa energia de perto? Obrigada. Sem dúvidas, a Fiel faz toda a diferença em todos os jogos, onde quer que seja. A prova foi no começo do ano, lá no jogo contra o Flamengo. Garanto que eles empurraram o time e fizeram toda a diferença. E a gente conta com esse apoio deles durante o ano, porque a gente sabe que vai ser um ano difícil de muitos jogos. E a gente precisa estar preparado da nossa parte, porque a gente sabe que vindo deles, as coisas vão acontecer. Boa tarde, Alan. José Eduardo, da agência O Timão. Primeiramente, seja bem-vindo, né? Você que já jogou, mas bem-vindo ao Corinthians. Bom, você falou, antes de chegar ao clube, sobre o sonho, já falou um pouco também, mas como que surge esse sonho? Como que surge esse amor pelo Corinthians? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre. Obrigado. Até eu gostaria de ser mais claro, mas ainda não posso. Pretendo
permanecer no Corinthians, porque meu contrato é de empréstimo, né? Minha intenção é vir para ficar, Corinthians me compra, enfim. Mas para isso eu preciso mostrar dentro de campo. Temos um ano muito difícil, de muitos jogos. Vou focar para que isso aconteça. E aí, isso acontecendo, eu vou poder te responder como eu desejo. Alan, aqui. Felipe Lúcio, S6 Pneus. Antes de chegar ao Corinthians, você foi especulado no São Paulo e chegou a receber uma proposta superior à do Corinthians do Santos. Eu queria saber o que te fez escolher o Corinthians e como foi essas negociações com esses dois rivais. Logo que acabou o Brasileiro, o São Paulo foi o primeiro clube que me procurou. Eu não tinha intenção de permanecer no Flamengo por questão de jogos, né? Queria jogar mais, queria ter mais minutos. Fui feliz no clube, ganhei títulos. Só tenho a agradecer à instituição, aos companheiros, enfim, todos os funcionários. Mas meu ciclo estava se encerrando, então eu fui para o mercado. E aí logo depois começaram as conversas com o Corinthians, mas ainda tinha a questão do transfer ban. E logo que foi ajustado isso aí, eu dei prioridade para o Corinthians. Como eu disse na pergunta anterior, meu desejo sempre foi jogar no Corinthians desde o começo da minha carreira. E quando teve essa oportunidade, eu não pensei duas vezes em vir para cá. Alan, boa tarde. Natália Santana, da Rede TV. Eu queria que você falasse, já projetando um pouco, né, essa semana do Corinthians, né, em meio à quarta rodada do Campeonato Brasileiro, viagem, jogo contra o Cruzeiro, volta a uma decisão importantíssima fora de casa contra o Novo Horizontino, e também como que foi esse primeiro contato de vocês com o Labiad, um jogador que traz uma cultura diferente para o futebol brasileiro. Obrigada. Como eu disse, esse ano vai ser um ano muito difícil, o calendário ficou bem justo, né, por conta da Copa do Mundo, mas cabe a gente se adaptar, não se lamentar. Óbvio que a gente não é de acordo, mas não tem o que fazer, não cabe a gente brigar por essa questão. Claro, mostrar a nossa insatisfação, mas enquanto não muda, a gente tem que se preparar e dar conta do recado que a gente sabe que esse ano tem muitas competições, muitos jogos, e vai ser assim até o final. E quando você está no Corinthians, você tem que estar preparado para disputar todas e buscar o título. E é dessa forma que vai ser esse ano. E sobre nosso novo companheiro, a gente já tem o Memphis, né, que ajuda bastante ele. Temos bastante jogadores que falam inglês, então eu acho que a adaptação dele está sendo legal. Acredito que ele já está se sentindo em casa. E agora é cada vez mais se enturmando e jogar. Boa tarde, Alan, aqui no meio. Luiz Henrique, Radar SCCP. Você é um atleta que na maior parte da sua carreira atuou como o primeiro homem de meio campo, né? Ali ajudando bastante na saída de bola. No entanto, na sua chegada, o Dorival falou que te enxerga jogando um pouco mais avançado, talvez ele como segundo homem de meio campo. Gostaria que você falasse pra gente onde você se sente melhor ali dentro do gramado. Claro que todo jogador quer jogar independente da função. Eu tenho essa flexibilidade que posso atuar em outras funções, e estou aqui para isso, estou aqui para ajudar, não só ele, mas como a equipe. Mas, como você disse, tenho mais jogos de primeiro volante, é uma das posições que eu me sinto mais confortável. Mas isso não me impede de jogar em outras funções. Alan, aqui na frente. Boa tarde. Bianca Molina, TNT Esportes. Ainda sobre esse aspecto tático de posicionamento, quando tu chegas aqui, a gente imagina que tu seria, num primeiro momento, até buscar o teu espaço, uma peça de reposição, talvez, ao Ranieri. E aí, a gente já viu vocês dois atuando juntos. Se isso vier a acontecer de novo, até para a gente entender, o que pede o Dorival Júnior para vocês numa necessidade de começar a sair jogando Alan e Ranieri? E o que tu entendes que não deu certo agora contra a Portuguesa? Muito por conta do tanto que sofreu o Corinthians, né, ao longo do primeiro tempo, e também o fato do Ranieri ter sido o primeiro a ser sacado já no intervalo do jogo. Obrigada. A pergunta foram 3 perguntas, né? 2.
Sim, e do último jogo, né? Não, é muito do. Depende do jogo. Esse jogo específico, ele queria povoar bastante o meio-campo, ter um time forte no meio-campo para os duelos, que a gente sabia que a Portuguesa jogava, forçava bastante passes por dentro, tinha bastante duelos, então ele tentou povoar bastante o meio. E é muito em cima disso, não só o Ranieri, como outros jogadores do meio que eu possa tá jogando junto, é muito em cima mais do adversário do que eu acredito, né? Isso aí, quem vai poder te responder melhor é ele, mas eu acredito que seja muito mais em cima do adversário do que uma preferência dele de jogadores e de dupla, de volante. Alan? Aqui, Alan? Uhum. Boa tarde. Você já enfrentou o Corinthians outras vezes como visitante e agora teve a oportunidade de jogar na Neoquímica Arena com a Fiel do seu lado. Você pode contar um pouco como foi a experiência e a sensação de jogar na Neoquímica Arena dessa vez com a torcida ao seu favor? Legal a pergunta. Porque 2019, quando eu atuava pelo Fluminense ainda, o último jogo do Brasileirão foi aqui. E esse jogo eu não fui relacionado por questões, estava com dor ali no pé e fiquei na arquibancada como empresário. E aí ele queria me levar para o camarote, aí eu falei, não, quero ficar. Na época eu não era tão conhecido, né? E eu falei para ele, não, eu quero ficar um pouco no meio da torcida aqui para sentir essa energia. Foi a primeira vez que eu tinha vindo na arena. E aí a gente fez um gol, a gente Fluminense no caso, com 15 minutos de jogo. E aí a Fiel começou a cantar mais alto ainda. Aqui tem um bando de louco. Aí eu olhei para ele e falei assim, se vira, você vai ter que fazer eu jogar aqui um dia. E aí, pô, depois desse dia, todas as transferências que aconteciam, eu ficava esperando a ligação do Corinthians, mas Deus sabe das coisas e eu acredito que ele colocou eu aqui hoje porque eu estou muito mais preparado do que eu tivesse vindo antes. Então, estou muito feliz com essa realização desse sonho. Alan? Beatriz Mainetti, Portal Meu Timão, prazer falar com você. E eu queria te perguntar o seguinte, a sua passagem pelo Flamengo acabou sendo muito marcada por ausências por conta de lesões. Você comentou em outras respostas que quando você estiver 100% fisicamente, as coisas tendem a funcionar melhor para você aqui no Corinthians. Como que tá a sua parte física nesse momento e como você tem se preparado para conter essa questão das lesões aqui no Corinthians? Muito obrigada. Legal a pergunta também, porque parece que eu sou um jogador de cristal e não é isso, né? O que aconteceu no Flamengo foi uma coisa fora da curva na minha carreira, porque eu fui ter a primeira lesão muscular no Flamengo. E aí eu não consegui corrigir isso, logo em seguida tive mais duas, mas antes disso, se você puxar os números pelo Atlético Mineiro, Fluminense, sou um dos jogadores que mais atuou nesse período. Nunca me lesionei, óbvio que a gente tem alguns desconfortos ou não, mas lesão para ficar fora nunca tive, fui ter no Flamengo e logo na minha chegada tive, rompi a face, depois posterior adutor. E isso me impediu um pouco de ter sequência no Flamengo. E parece que foi tudo errado, né? Mas eu não sou esse jogador, eu me cuido, eu sei das minhas limitações na hora que o corpo precisa de ajuda. E eu garanto não que é uma coisa muito certa, né? Mas eu estou fazendo de tudo para que isso não aconteça. E eu acredito que eu realizando o meu sonho, eu tô leve, tô num clube que eu desejava jogar, isso vai me ajudar, meu corpo vai responder melhor. E esse ano eu quero jogar todos os jogos que forem possível e estar à disposição para poder ajudar o Corinthians. Alan, aqui, Eric Jefferson da Identidade Corintiana. Alan, você é um atleta de 28 anos, você já teve passagem pela Europa, por vários clubes aqui no futebol brasileiro. E eu queria te perguntar hoje, com 20... Acho que vai chover.
Acho que vai chover. Será que não é o relógio apitando para vencer o tempo, não? Acho que é isso. Mas, ó, O alarme? Deu meia hora de entrevista. Tô brincando. aproveitando então essa notificação, eu queria que você falasse de todos esses clubes que você passou. O que você viu aqui no Corinthians desde que você chegou de diferente, Alan? Você passou pela Europa, pelos clubes aqui no futebol brasileiro, você já conheceu a fiel torcida, já fez 4 jogos. O que o Alan, que esperou muito tempo essa ligação do Corinthians, viu mais de diferente nesses seus primeiros dias aqui no clube? O que mais te encantou? Sou suspeito responder essa pergunta, porque quando você está num lugar que você deseja, você gosta de estar, tudo fica perfeito. Isso serve para sua casa, para o seu trabalho, enfim. Mas o que mais me chamou a atenção foi o companheirismo, é um clube família. O pessoal da cozinha, quando eu cheguei, falou: aqui a gente tenta que vocês se sintam em casa, comidinha com tempero caseiro, o pessoal da limpeza, o pessoal do staff, todo mundo trabalha em prol do conforto do atleta, e são pessoas simples e de coração enorme. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Alan, aqui, Jean Brandão Record. Deu pra ver que você é um cara bom de resenha. Como é que é a resenha com o Labiá? Dá para ter uma resenha, a língua atrapalha? Pode contar alguma história do novato com vocês pra gente? E o que você acha dessa questão cada vez mais globalizada do futebol brasileiro? O Brasileirão hoje com mais de 150 estrangeiros. Como é que você vê essa questão também? Ele fala um pouco português, né? Então ele entende bem a gente, mas ele fica mais próximo do Memphis, né? Porque são parceiro e enfim, mas a gente tá sempre brincando ali, tá tentando se comunicar, e dá para ver que ele é um cara que, como o Memphis, que tenta entender a nossa cultura, quer aprender. Isso é legal pra gente que é daqui, ver pessoas que vêm de fora e tenta se socializar com a gente da nossa maneira, enfim, que é totalmente outra cultura, né? É difícil para eles, eu falo por mim, porque morei exato 4 anos lá fora, rodei em bastante países, conheci diversas culturas e não foi fácil. Na época que eu fui, eu não falava um thank you, e fui sozinho com 18 anos, fiquei morando em hotel, enfim, foi complicado, mas foi legal, a experiência foi legal. E a outra pergunta, qual foi? De brasileiro, de estrangeiros, né? Isso aí é ruim pra gente, né? Se for ver, tira o nosso espaço. Não, mas é mérito deles também, né? Se vem é porque tem qualidade, a gente não encontra aqui e vai buscar fora. Isso faz parte do processo. Mas isso fica um sinal pra gente, os brasileiros, as bases, tentar evoluir, tentar corrigir isso para que não deixe chegar no nível máximo aí. A gente é o país do futebol, então temos talentos em casa, não precisamos muitas vezes buscar fora, mas isso precisa ser construído lá de baixo. Aqui, boa tarde, Alan, aqui na sua esquerda. Aqui Não, tô olhando para ela que ela tá esperando algum errinho, né? Você tá olhando para mim assim, tipo, algum momento, pensando, né? Boa tarde, aqui é o Vitor Silva da Rádio M Sports. Alan, queria fazer uma pergunta com relação ao que você já tem analisado do elenco corintiano na sua posição. Quem você destaca os jogadores ali da posição de meio de campo, na posição de meio de campo, quem você se destaca na equipe? Aí você me complica. Escolher alguém? Mas o André já joga também. Não, mas são todos super gente boa, trabalhadores, e é muito o que eu falei em cima da outra pergunta, é muito de jogo, depende muito do adversário. A gente não escolhe com quem vai jogar, a gente tem que estar sempre à disposição do treinador, e Dorival é um grande treinador, ele sabe o que é melhor para o Corinthians, sabe o que é melhor para cada jogo, e a gente confia 100% nele. Então, quem ele escolher, quem entrar para jogar, pode ter certeza que é os escolhidos que estão mais preparados para o jogo.
Alan, aqui, Vitor Boni, Jovem Pan. Minha pergunta é mais sobre a sua visão do futebol. A gente vê muitas vezes o Memphis Depay falando que enxerga muito talento no futebol brasileiro, mas ele sente que às vezes os jogadores jovens precisam de uma passagem na Europa para ter aquele algo a mais, para aprender a reta final, para formar de vez um grande jogador, e essa passagem na Europa seria importante. Você, como um cara que na sua carreira, você já falou, teve aqui uma rodagem pelo futebol europeu, emprestado pelo Liverpool, teve contato com outras culturas futebolísticas, você acha que sim, é necessário que o jogador brasileiro tenha essa formação final, talvez tática, no futebol europeu, e se você acha que para você isso foi importante para formar o jogador que você é hoje? É porque o futebol hoje em dia evoluiu muito, meu ponto de vista, tá? Não é uma coisa certa. Quando ele fala que a formação final tem que ir para lá, porque hoje o futebol evoluiu muito. Então, você precisa muito do físico, do tático, do entendimento de jogo. E muitas vezes no Brasil, a gente joga por jogar, sem entender o que o jogo precisa, a demanda do jogo. E isso você só aprende estimulando. E eu acredito que seja mais nesse sentido que ele falou, porque talento a gente tem de sobra aqui no Brasil. E muitos jogadores também que eu acho que ele se expressou na Europa, os meninos sobem querendo aprender, pergunta, chega no treinador, o que eu posso fazer de melhor. Hoje no Brasil, a molecada já chega com mais moral que a gente do profissional que já tem uma porrada de jogos. E eles chegam um pouco mais soberba e isso é natural que eles não queiram aprender, eles já acham que estão preparados. Meu ponto de vista, tá? E então eu acredito que seja isso. Na Europa eles são mais educados na questão de entendimento de jogo, você sobe e precisa passar por um processo, e o Brasil é muito acelerado. Você tem uma joia da base, e como o André, que a gente tem aqui, você já cobra muito ele para que ele esteja preparado, mas ele é um menino ainda, ele vai ter erros, ele precisa aprender. E o Brasil não tem esse tempo, e é cultural daqui. Obrigado, Alan, obrigado a todos, boa tarde. Valeu, gente.